Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu estou muito animada porque a nossa análise rigorosa de hoje vai nos levar para um território que, à primeira vista, pode parecer um pouco inusitado, especialmente para quem busca atalhos práticos para o dia a dia, sabe? Com certeza. Nós vamos caminhar por uma interseção bem surpreendente entre poesia antiga, a mais pura sabedoria de rua e conceitos tipo incrivelmente avançados de psicologia comportamental. E o detalhe mais fascinante disso tudo é que estamos falando de textos que foram escritos há milênios, mas que parecem ter sido redigidos, sei lá, hoje, de manhã. Observando o comportamento humano com uma lupa, né? Exatamente. E o material que fundamenta a nossa exploração de hoje vem de um documento bem específico. É um arquivo PDF intitulado Bíblia Completa 972-1028 Isaías.pdf. E a gente vai focar nossas lentes em duas partes primordiais desse texto. Os Salmos e Provérbios. Isso. Os Salmos, indo especificamente do capítulo 112 ao 150, e o livro de Provérbios de Salomão, cobrindo ali os capítulos do 1 ao 23. E antes da gente entrar de cabeça no conteúdo, tem um detalhe estrutural nesse documento que vale a pena esclarecer. Tá, qual o detalhe? Se a gente observar as notas de rodapé e as referências cruzadas nos versículos, encontramos menções a livros como Doutrina e Convênios, Alma e Nefe. O que, convenhamos, para muita gente pode soar como um vocabulário completamente estranho. O que exatamente são essas referências? É uma ótima pergunta. Esses nomes referem-se a textos sagrados que são únicos da tradição dos santos dos últimos dias. Eles funcionam nesse documento como uma camada extra de comentários modernos e interpretações teológicas específicas daquele grupo. Entendi. Mas o que é verdadeiramente notável aqui é que, independentemente dessa moldura religiosa particular que os editores utilizaram, a sabedoria fundamental contida nesses versos transcende qualquer fronteira denominacional. É um patrimônio humano, né? Exato. Estamos diante de um patrimônio humano universal que mapeia as nossas vulnerabilidades mais profundas com uma precisão cirúrgica. E é exatamente por isso que a nossa missão aqui se torna tão empolgante. O objetivo central da nossa conversa não é, de forma alguma, fazer uma exegese religiosa ou tomar partidos, mas sim peneirar esse texto monumental e extrair as pepitas de ouro puro. Tirar o sumo daquilo ali. Isso. Queremos resgatar os conselhos mais práticos e as observações mais afiadas sobre a natureza humana, provando que as falhas, as ansiedades e as aspirações do ser humano continuam sendo exatamente as mesmas. É tipo um atalho maravilhoso para qualquer mente que deseja se manter bem informada. Perfeito. Então, para começar, vamos mergulhar na primeira parte, os Salmos. O que me impressiona logo de cara é a linguagem incrivelmente vívida usada para descrever conceitos imateriais. No Salmo 114, por exemplo, a própria natureza ganha vida e reage de forma quase violenta ao divino. O texto diz que os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Uma imagem muito forte. Sim, mas logo em seguida o tom muda drasticamente, não é? Muda de forma bem radical. Essa imagem lindíssima da natureza viva contrasta fortemente com o que a gente encontra no Salmo 115. O que é fascinante nesse ponto é a crítica cortante, quase irônica mesmo, que o texto faz ao materialismo da época. Aquela parte dos ídolos, certo? Exatamente. O autor descreve os ídolos das nações vizinhas, que eram feitos de prata e ouro, obras literais das mãos dos homens. E a descrição é implacável. Ele diz, tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. É uma constatação muito fina sobre a absoluta inutilidade de depositar a nossa confiança existencial em objetos inanimados. Nossa, sim. Mas, assim, vamos trazer isso para a realidade secular de hoje. Onde estão esses ídolos de prata e ouro atualmente? Porque a gente certamente não está mais esculpindo estátuas para colocar no meio da sala de estar. Pois é. Algo mais sutil que esse texto está apontando para o nosso comportamento moderno. Sem dúvida. A necessidade humana de fabricar ídolos permanece intacta. A gente apenas atualizou os materiais. Verdade. Hoje nós construímos altares e dedicamos a nossa energia vital
para coisas como, sei lá, o status social inalcançável, a acumulação desmedida de capital ou a validação constante através de algoritmos. Imagens públicas perfeitamente curadas nas redes. E o alerta desse salmo antigo continua ecoando perfeitamente. No fim das contas, essas construções modernas também são vazias, cegas e inertes. Porque um saldo bancário altíssimo não te escuta, né? Nem milhares de curtidas. Eles não podem ouvir um desabafo ou oferecer um conforto real quando a estrutura emocional de um indivíduo entra em colapso. Essa analogia é fortíssima. E por falar em estruturas impressionantes, a gente precisa olhar para a arquitetura monumental do Salmo 119. Ah, esse é incrível! É o mais longo de todos, e o documento mostra como ele é meticulosamente dividido por letras do alfabeto hebraico, tipo Aleph, Bet e Gimel. E bem no meio dessa imensa construção poética, a gente encontra um dos pensamentos mais famosos da Antiguidade, no versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Um clássico. E eu acho essa metáfora fascinante do ponto de vista do controle de ansiedade. Porque uma lâmpada a óleo amarrada aos pés não promete iluminar a estrada inteira pelos próximos 10 quilômetros. Exato, ela tem um alcance bem curto. Ela só ilumina o próximo passo que precisa ser dado na escuridão. Essa é uma observação crucial sobre a limitação humana perante o futuro. E é interessante notar como aquelas notas de rodapé que a gente mencionou no início costumam dialogar com essa ideia. As notas com referências dos santos dos últimos dias. Isso. Textos cruzados, como os de Nefe, frequentemente enfatizam o princípio de que o conhecimento e o progresso humano ocorrem linha sobre linha, preceito sobre preceito. Linha sobre linha. É a aceitação de que a clareza total raramente é concedida de uma só vez para nós. E essa ideia de dar um passo de cada vez nos leva diretamente a outro conceito estrutural riquíssimo, que são chamados Cânticos das Subidas. Eles englobam ali os Salmos 120 até o 134. Cânticos das Subidas. Isso soa muito poético, mas assim, na prática, qual era a função real dessas músicas? Elas eram, na sua essência, canções de viagem e de peregrinação. A geografia de Jerusalém exigia que os viajantes literalmente subissem para chegar à cidade e ao templo. Era no alto. Sim. Agora a gente precisa imaginar a realidade física extenuante do Antigo Oriente Médio. Falamos de grupos enormes de pessoas viajando a pé por dias, enfrentando um calor brutal, poeira, escassez de água e o perigo constante de salteadores na estrada. Nessas condições de extrema vulnerabilidade e exaustão, cantar juntos não era apenas um ato religioso. Era o quê, então? Era uma tecnologia de sobrevivência. Mantinha o ritmo da caminhada, sincronizava a respiração do grupo e elevava o moral coletivo. Uau, isso lança uma luz completamente nova sobre o Salmo 133, quando o texto diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos habitem em união. Não é apenas um sentimento bonito para colocar num quadro na parede. Longe disso. Num deserto cheio de perigos, a coesão social é a diferença literal entre a vida e a morte. A união é um mecanismo de preservação. Perfeitamente colocado. A união garante a chegada. Mas o texto também não ignora os momentos em que a sobrevivência falha e a comunidade é destroçada. Onde vemos isso? É o que vemos no Salmo 137, que traz um retrato emocional tão cru e devastador que é difícil ler sem sentir o peso da história. É o registro definitivo do trauma de um exílio forçado. O autor escreve: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Nossa. E os captores exigem que eles cantem canções alegres da sua terra natal para entretenimento. A resposta deles é de cortar o coração. Eles dizem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? É a descrição mais pura da depressão profunda, né? E do trauma de deslocamento, aquela incapacidade física e mental de acessar qualquer alegria quando a fundação inteira da realidade de um povo foi arrancada violentamente. Exato. Mas é fascinante observar como esse nível de trauma coletivo, de perda total do mundo exterior, nos leva quase inevitavelmente a um questionamento estritamente individual. Quando o mundo de fora desmorona, a única direção que resta para olhar é para dentro.
E é exatamente essa transição temática que encontramos no Salmo 139. Sim, essa ponte do desespero externo para a introspecção radical é brilhante. O Salmo 139 mergulha na psicologia profunda da onisciência e da autoaceitação. Começa com uma vulnerabilidade avassaladora. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Aquela ideia de ser compreendido num nível quase celular. Isso desde o momento da formação no ventre materno. Mas o impacto psicológico mais pesado aqui é a constatação de que é absolutamente impossível fugir. O texto elabora: se eu subir ao sal, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também. Se a gente traduzir isso para a psicanálise moderna, estamos falando da jornada inescapável da própria consciência, certo? Exatamente. É a ideia de que o indivíduo não pode fugir da sua própria essência, das consequências dos seus atos, ou do que o Carl Jung chamaria de a sombra. Onde quer que a mente tente se esconder, a verdade interna já está lá esperando. É o reconhecimento de que a arquitetura da mente e do espírito é totalmente transparente para a força que a criou. E é justamente dessa atmosfera sublime e introspectiva dos Salmos que a gente precisa fazer um movimento em direção à ação prática. Hora de mudar o foco. Isso. A gente deixa as reflexões do templo e do exílio e desce direto para o asfalto, para o mercado barulhento e para as ruas poeirentas do cotidiano. Entramos na segunda grande seção da nossa análise, o livro de Provérbios de Salomão. O verdadeiro guia de sobrevivência urbana da antiguidade. E para estabelecer a base de todo esse manual, o livro começa com uma tese central muito clara no primeiro capítulo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Uma âncora bem forte. Sim, tem um ponto de partida inegociável para quem deseja deixar de ser tolo. E a genialidade de Provérbios é como o texto constrói a partir dessa fundação. A sabedoria não é tratada como um conceito maçante e passivo de sala de aula. Ela é magistralmente personificada, especialmente no capítulo 8. E a sabedoria ganha voz, né? Ela grita Nas ruas, exato. Ela ganha agência. O texto diz que ela clama nas ruas, nas encruzilhadas, nas portas da cidade. Ela grita no meio do caos comercial, buscando a atenção das pessoas. Mais impressionante ainda, ela afirma ter existido antes da própria matéria do planeta. Desde a eternidade fui ungida quando compunha os fundamentos da Terra. Mas por que personificar a sabedoria dessa forma tão grandiosa? Qual é o impacto prático disso para quem está lendo? O impacto é estabelecer que viver com sabedoria não é apenas adotar um conjuntinho de boas maneiras. É alinhar-se com a própria estrutura do universo. Uau! Operar contra a sabedoria é como operar contra a lei da gravidade. Os resultados serão inevitavelmente desastrosos. E o autor usa exemplos extremamente práticos e mundanos para nos ensinar a não brigar com essa gravidade. E faz isso com um humor incrivelmente afiado e analogias impiedosas. Um dos meus trechos favoritos é o conselho direto, no capítulo 6, para quem sofre com o que hoje chamaríamos de déficit de função executiva ou a velha e conhecida procrastinação. A ordem é muito clara. Vai-te a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, prepara no verão o seu pão. Muito bom. O que Salomão descreve aqui não é apenas um puxão de orelha contra a preguiça. É um tratado ancestral sobre agência autônoma. A formiga não tem um gerente microgerenciando cada passo, não tem prazos impostos por terceiros, mas ela analisa a realidade e executa. É essencialmente o maior desafio do trabalho remoto moderno e da autogestão, só que descrito há milhares de anos. Essa conexão com a função executiva é perfeita. E o texto complementa isso, expondo as mentiras que a mente cria para evitar a responsabilidade. No capítulo 22, lemos a desculpa absurda que o indolente inventa para não sair de casa e enfrentar o dia. Um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Um leão lá fora? É cômico, mas ilustra brilhantemente a dissonância cognitiva. A mente humana é capaz de criar barreiras fictícias monumentais, leões imaginários, apenas para justificar a inércia e evitar o desconforto do trabalho árduo. Leões imaginários que hoje em dia podem tomar a forma do medo do fracasso, da síndrome do impostor,
ou daquela ansiedade generalizada que nos paralisa antes mesmo de começarmos um projeto. Exatamente isso. Mas Provérbios também sabe abandonar o tom cômico quando lida com perigos reais. Nos capítulos 5 e 7, tem um aviso denso contra a figura da mulher estranha. Lendo com uma visão puramente contemporânea, isso soa apenas como um moralismo antigo sobre fidelidade conjugal? Ou tem uma metáfora estrutural mais profunda em jogo aqui? Tem uma metáfora estrutural formidável sobre a mecânica da gratificação instantânea e dos comportamentos destrutivos. O texto detalha meticulosamente como a tentação opera. Os lábios destilam mel, as palavras são suaves, o ambiente é perfumado. É o pico de dopamina imediato, né? É o pico puro de dopamina. No entanto, o texto alerta que o fim disso é amargo como o absinto, levando o indivíduo como um boi que vai ao matadouro. Em termos de psicologia moderna, é a anatomia de um vício. O boi indo pro matadouro. É a busca desesperada pelo prazer de curto prazo, que frequentemente cega o ser humano para a carnificina absoluta e irreversível que o aguarda no longo prazo. A sedução mascara a ruína. A busca pelo mel que termina no matadouro. É uma imagem muito brutal. E, para deixar as regras de convivência social ainda mais mastigadas, o texto entrega verdadeiras listas de auditoria comportamental. As listas são ótimas. Em Provérbios 6, temos aquela famosa lista das 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que a sua alma abomina. É um mapeamento ancestral da toxicidade. Começa com a arrogância dos olhos altivos, passa pela língua mentirosa, mãos que ferem inocentes, corações que maquinam o mal, passos que correm para a maldade, a testemunha falsa e culmina no 7º item, que parece ter um peso especial de aversão. Qual é o 7º? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Aquele que semeia contendas. É fascinante que a lista culmine na quebra intencional do tecido social. Aquele perfil de indivíduo cuja presença é garantida para gerar fofoca, polarização e caos em qualquer ambiente. A gente conhece bem esse perfil. Pois é. Milênios antes de falarmos sobre ambientes corporativos tóxicos ou algoritmos que lucram com ódio, esses autores já tinham diagnosticado que a divisão deliberada é uma das forças mais destrutivas da experiência humana. O que nos empurra para a terceira e última sessão da nossa análise. A gente viu os sintomas e os diagnósticos, mas como aplicar todo esse compêndio de forma construtiva, como esses textos antigos propõem que o indivíduo navegue por essa selva humana com inteligência emocional. Eles propõem uma revolução interna que antecede qualquer ação externa. O capítulo 16, versículo 32, estabelece um pilar monumental. Ele diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Governar o seu espírito. Isso. O que se afirma aqui é que o ápice da conquista humana não está na vitória bélica ou na dominação sobre os outros, mas na capacidade de autorregulação. O domínio irrestrito dos próprios impulsos e reações emocionais é considerado a verdadeira força de um ser humano maduro. E a prova máxima desse autocontrole, segundo o texto, se manifesta no campo da comunicação. A física das relações humanas é descrita de forma brutalmente honesta. O capítulo 15 afirma que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É pura ação e reação imediatas. Física social básica. Sim, e isso atinge o seu clímax no capítulo 18, com a afirmação assustadora de que a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras não são apenas sons que descrevem a realidade. Elas são ferramentas que ativamente constroem ou implodem relacionamentos, carreiras e a estabilidade psíquica das pessoas ao nosso redor. E o impacto das palavras e das emoções não para no campo social. Ele invade o campo biológico. Entramos aqui numa percepção ancestral deslumbrante sobre a ligação psicossomática. Como assim? Hoje, a ciência estuda exaustivamente o eixo intestino-cérebro, o impacto do cortisol sistêmico e como o estado mental afeta a nossa imunidade. Provérbios 17, versículo 22, já diagnosticava essa realidade biológica com uma precisão literária invejável. O texto diz: o coração alegre
serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Secar os ossos. Eles mapearam que o ressentimento crônico e o estresse não são apenas problemas filosóficos. Eles literalmente drenam a vitalidade física, enquanto a leveza atua como um imunossupressor curativo. Secar os ossos é, sem dúvida, a descrição mais perfeita e assustadora para o burnout e o estresse crônico que afeta grande parte da sociedade contemporânea. E para fechar as aplicações práticas, não podemos ignorar a perspectiva que o texto oferece sobre a obsessão financeira e a integridade. Ah, claro. Criará asas e voará ao céu. Vai embora rápido. E talvez a observação mais afiada sobre o delírio humano esteja no famoso ditado de Provérbios 16: a soberba precede a ruína. Arrogância. A arrogância não é apenas um traço feio de personalidade. Ela é um ponto cego cognitivo que garante a queda porque impede o indivíduo de ver as próprias falhas antes de colidir com a realidade. Em oposição a tudo isso, a mensagem central é que muito melhor é ser um pobre que anda na sua integridade. A integridade do caráter, como a única moeda que não cria asas e voa. Exato. Ao consolidarmos tudo o que extraímos desses textos ao longo da nossa análise, um panorama muito claro se forma. Vivemos no ápice tecnológico, numa era de absoluta sobrecarga de dados. O ruído constante de métricas, notificações e opiniões nos cerca diariamente. O tempo todo. Contudo, torna-se evidente que há uma diferença colossal entre possuir um oceano de informação e deter uma única gota de sabedoria. Uma distinção fundamental. Ler essas páginas milenares funciona como uma âncora de realidade porque nos recorda com uma clareza implacável que o hardware do comportamento humano não sofreu nenhuma atualização de versão. É o mesmo de sempre. As armadilhas do ego, a atração gravitacional dos vícios, o poder destruidor da fofoca e os princípios imutáveis de uma mente pacífica continuam rigorosamente os mesmos de milhares de anos atrás. É uma constatação que traz muita humildade. Conseguimos colocar sondas em Marte e treinar inteligências artificiais para escrever códigos super complexos, mas ainda tropeçamos nos exatos mesmos problemas de orgulho e raiva que os viajantes do antigo deserto ou os comerciantes da Babilônia enfrentavam. Impressionante, né? Muito. Ter acesso a um material que sobreviveu à prova do tempo simplesmente porque descreve a realidade de forma infalível é um privilégio imenso para quem quer aprender. Sem dúvida. E para a gente encerrar a nossa exploração de hoje com algo que expanda as fronteiras do pensamento, vale resgatar aquela premissa fundamental que sustentou todos esses conselhos. A frase repetida à exaustão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A fundação de tudo. Isso. Durante muito tempo, a cultura traduziu a palavra temor através da lente do terror, do medo paralisante de punição divina. Mas e se nós fizermos o exercício de despir essa palavra dessa conotação de medo primitivo? Para onde a gente iria com isso? E se olharmos para esse conceito, nascido de mentes que observavam a natureza humana com tamanha profundidade, como a definição mais antiga e exata para a humildade intelectual? Humildade intelectual. Pensemos nisso. É o ato deliberado de reconhecer que não somos, sob hipótese alguma, o centro do universo. É compreender intimamente que as nossas percepções sensoriais são falhas e limitadas, e que operamos dentro de engrenagens e mistérios infinitamente mais complexos do que a capacidade de processamento do nosso próprio intelecto possa sequer arranhar. A gente é muito pequeno. Fica a provocação para quem está nos escutando. Será que a coragem de aceitar a nossa própria pequenez diante do desconhecido não é paradoxalmente o único passo verdadeiramente essencial para se alcançar a grandeza de espírito e a sabedoria duradoura?